Bom, senhores, começando mais um aqui episódio, trazendo o meu querido camarada boníssimo, ex-colega de trabalho, Marcos Januzzi. Ele foi uma das pessoas que mais me ajudaram na época que eu entrei dentro da Cielo e me ajudou muito na minha carreira. Sou muito grato aos conselhos que o Januzzi me passou durante todo esse tempo. Bom, aqui a gente vai falar sobre processos, na verdade, da carreira de um consultor de processos, de como a gente, como as pessoas normalmente entram nessa carreira, como as pessoas trabalham dentro dessa carreira e principalmente como é que é o dia a dia delas entrando numa consultoria de processo. Para quem não sabe, um consultor normalmente é de uma outra empresa, né? E aí ela acaba entrando numa terceira empresa que é contratada para poder revisar algum tipo de processo. E a gente vai falar de processos de TI, onde é a especialidade do Januzzi aqui, que é o nosso convidado de hoje. Januzzi, por favor, faça sua introdução, quem você é, de onde você veio, qual é o seu background, de onde veio toda essa sua experiência maravilhosa e essa cara linda que aparece nessa tela maravilhosa aqui. Beleza, Jaimão. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Eu sinto muito feliz de estar aqui. Acompanhei o piloto de vocês, achei uma iniciativa sensacional. Legal compartilhar isso com toda a galera de TI, né? Obrigado. Falando um pouquinho de mim, assim, de onde veio essa experiência toda, porque eu já tenho uma certa idade, né? Tenho 52 anos, então eu tô eu tô no mercado de tecnologia já tem mais de, puta, deu até medo agora, mais de 30 anos, né? 20 deles eu trabalhei na Cielo, né? Uma parte grande até com você lá. E a minha formação original, eu sou matemático de formação, né? Matemático com ênfase em análise de sistemas. Na época Legal. de que ainda tinha COBOL e Pascal ainda. Acho que você nem sabe o que é isso, né? Não, eu estudei processamento de dados na faculdade. Eu tive COBOL e tive Pascal. Olha aí, tá vendo? Então tá bom. Então você sabe do que eu tô falando, pelo menos, né? Acho que a galera que vai assistir, talvez muitas pessoas nem saibam muito bem como é que funciona COBOL e Pascal, mas tudo bem, vamos embora. Essa aí é É para um coisas outro do papo. passado. É É para um outro outro papo, papo. né? Exatamente. Então, eu comecei com um estágio na IBM, né? Trabalhei na IBM, atendi os grandes mainframes da vida, Você né? mexeu com Naquela. cartão perfurado, Januzzi. Não mexi. Assim, quase, Ah, quase, quase. Eu fui residente, né? Fui residente da IBM na Volkswagen, né? Eu sou natural da ABC, né? Hoje eu moro em legal. Osasco, mas eu sou natural da ABC. E eu fiquei residente um ano na IBM e na Volkswagen, né? Volkswagen tinha uns mainframes lá enormes, né? E quando eu entrei, eles estavam trocando as máquinas de cartão pelos mainframes. Então, assim, eu vi, mas graças a Deus eu não mexi. Mas assim, eu vi de perto, então isso aí revela um pouquinho a idade também. Mas depois disso, eu já comecei mesmo na área de consultoria, mais na área de processos, né? Passei por algumas outras empresas, mas assim, o meu maior tempo foi na Cielo mesmo, onde eu dediquei muito tempo da minha carreira trabalhando com processos lá, principalmente gestão de capacidade, né? Monitoração, disponibilidade e continuidade de infraestrutura e tecnologia. Então, resumindo minha carreira toda, saí da Cielo, tive um problema de saúde, você deve ter ficado sabendo, né? Então, assim, quase morri. E depois que eu acabei saindo da Cielo, eu resolvi seguir uma carreira solo, assim, eu queria aproveitar um pouquinho de tudo que eu aprendi, né? Na teoria, né? Com as certificações, com tudo que eu tirei. Você é IT E de, Expert, não é? sim, sou, Para quem não sabe, sou depois a gente sim. vai falar no finalzinho um pouquinho sobre o que precisa para estar na carreira. E o IT Expert é top, hein, meu? Para quem quer conhecer processo, né, Januzzi? Não é Desculpa verdade. interromper. Não, fica tranquilo, bate-papo, vamos embora. E aí eu trabalhei mais de 20 anos lá com os processos que eu te falei, grande maioria capacidade de monitoração, né, gerenciamento de eventos, né, que é monitoração em si, né, engloba a monitoração, disponibilidade e continuidade de tecnologia dentro da área, dentro de infraestrutura, dentro da área de tecnologia, né. Show de bola. E depois de tudo que eu aprendi lá com antigos gestores e com todos os incidentes e todas as realizações que, que aconteceram e que acontecem, né, no mundo da tecnologia, né?
eu acabei resolvendo seguir uma carreira solo de consultoria, né? Falei, queria aproveitar um pouquinho de tudo que eu aprendi, né? Seja na teoria ou seja na prática, né? Talvez até mais na prática do que na teoria, porque eu aprendi muito realmente. E eu falei, acho que agora eu estou maduro realmente para montar uma consultoria e oferecer um tipo de serviço diferenciado para os meus clientes, né? Então, assim, estou nessa área de consultor já tem uns quase 3 anos, né? Então, assim, perto dos 20 ainda é pouquinho, mas tenho feito alguns trabalhos interessantes. Então, resumindo um pouquinho da minha carreira aí em 5 minutos, 10 minutos, a gente consegue resumir aí 30 anos assim, é por aí que eu estou agora, na parte de consultoria. Show de bola. Olha que legal, né? Você falou de monitoração, você falou de disponibilidade, você falou de eventos, você falou de continuidade e você falou de Capacidade, né? capacidade. Sim. Tudo isso aqui, galera, são 5 processos e ainda mais os de incidentes que eu sei que ele conhece também muito bem, Sim, tem né? problemas, né? E até mesmo a ITSM, que é uma palavrinha que provavelmente vai aparecer em cima, vai aparecer embaixo escrito alguma coisa, é tudo que rege hoje toda a parte de processo, né, Januse? De E uma gerenciamento de empresa. mudanças, né? Que é super E gestão de importante também, mudanças né? também, verdade. É toda aquela briga de colocar um negócio em produção e você garantir que o Exato. negócio tá legal para entrar em produção, né? Eu acho que esse hoje é um dos desafios, né? Na Sim, agilidade que uma tecnologia tem, se você não tiver uma gestão de mudança ágil também e seguir agilidade, você não, o teu processo está bingo. furado, né? Legal. E aí, o Janus está comentando aqui gestão ágil, né? A gente está falando muito de DevOps na DevOps, DevSecOps, de modelo Scrum, Agile. Mas, galera, vamos ser sinceros, assim como a gente teve no outro vídeo, 95% das empresas ainda utilizam IT hoje. E não adianta nada você vir com a cabeça e falar assim, cara, vou inovar. Tem um chefe meu, que inclusive é da Cielo, o Ricardo Geraldini, virou para mim e falou assim, cara, se Deus criou no mundo em 7 dias, foi porque ele não teve que reformar, porque se ele tivesse que reformar, demorava muito mais que 7 dias, porque ele começou do zero a criação do mundo. Onde a gente está querendo chegar? Se você chegar numa empresa hoje, que é pré-estabelecida, como uma Cielo foi já, né, e como foi outras empresas, né, Januzzi, o IT é muito estabelecido. E aí, quando você vai Sim. falar de DevOps, você precisa transformar a cultura das pessoas. E as pessoas é o principal pilar. E aí, o Januzzi é um especialista nisso. Hoje, a consultoria dele, ele vai poder falar muito mais, é muito mais baseado em processo, e mais em questão de pessoas. Hoje, qualquer lugar que você for falar, tecnologia é fácil de implantar, processo é fácil de implantar, mudança de cultura que é o mais difícil, porque as pessoas estão dentro da cabeça. Né? Então, é mais ou menos isso aqui que a gente vai falar hoje no dia a dia. Menuzi, quando a gente chega, a gente deu um panorama, né? Acabei falando até mais do que você, peço até perdão aí, galera. Normalmente o japonês aqui é mais italiano que qualquer outra coisa. Já é meu japonês mais italiano que eu já vi. Como é que você faz para chegar numa empresa, né? A empresa te contratou hoje, e aí me fala como é que é o dia a dia, cara, como é que chega. Acho que é até bom você falar, cara, como é que você chega no approach, você conhece a pessoa, você expõe seu portfólio, e aí quais trabalhos que você faz lá dentro e quais são os Uhum. principais desafios. Tá bom. Na verdade, assim, eu vou contar um pouquinho do meu dia a dia. O meu dia a dia é um pouquinho diferente de outras consultorias, até porque, assim, como eu tenho a minha consultoria tem uns perto de 3 anos, né? Uhum, E como você falou, né, agora há pouco você falou de pessoas, né? Então, assim, a minha consultoria, apesar dela trabalhar, uma das vertentes dela ser com implantação e melhoria de processos, né? E a gente está falando de ITIL, né? Basicamente ITIL. Tem um outro lado que eu trato muito, que são em relação às pessoas, né? Por que isso, né? Aí vai um pouquinho da minha experiência dos meus 30 e poucos anos, 20 anos mexendo com processos ali no dia a dia, né? Sendo líder, né? Sendo gerente de alguns processos nas empresas que eu passei e a grande parte lá na Cielo. O processo nada mais é do que um framework, né? Ele é um orientador, ele vai te dar alguns guias de como são as melhores práticas de você executar alguma coisa, né? Então, é assim, como é que eu vejo isso? O processo, assim, basicamente ele é feito de pessoas. Então, as pessoas são mais importantes que o processo, né? Então, como é que funciona o meu approach com relação a isso? É exatamente como eu te falei aqui. Quando eu tento vender a minha consultoria para alguma empresa, quanto o meu portfólio de serviço, eu vou pelo lado das pessoas, né? Você pode ter, por exemplo, né, assim, o que acontece muito, né? E o que eu via muito, não só nas empresas que eu passei, mas outras empresas e outros colegas, né, que trabalham em empresas e me contam isso.
Quando, por exemplo, você precisa implementar um processo ITIL, né? E aí a primeira coisa que vem na cabeça são as grandes consultorias, né? Muitas delas aí enormes, né? E com pessoas sensacionais e que manjam muito dos processos, né? Verdade. Quando chegava para mim ou quando chega para alguns colegas meus que são gestores de processo, né? Gestão de serviços de tecnologia, que uma consultoria está vindo para implementar um processo, a primeira reação do time é dar um pé para trás. É, exatamente isso, né? E assim, como é um papo bem informal, eu estou sendo muito transparente, tá? Tem Esse é o empresas que ponto. não, tem empresas que não têm esse tipo de resistência, mas assim, eu acho que eu posso afirmar que a grande maioria tem resistência com relação a isso, porque são consultores que estão vindo de fora, os caras são renomados, os caras conhecem muito bem o que eles estão fazendo, mas o que eles vão fazer? Eles vão olhar, vão entrevistar e vão dizer qual o melhor jeito de você implementar aquele processo, seja capacidade, disponibilidade, monitoração, Qualquer processo, né? qualquer processo, né? Inclusive o próprio DevOps, né? Que todo Inclusive o mundo. próprio DevOps, exatamente isso, né? E, a minha abordagem ela é um pouquinho diferente, porque como eu trabalho com ferramentas lúdicas, né? E aí se tiver a oportunidade mais para frente ou em outro papo eu explico como é que funciona. Como eu trabalho com ferramentas lúdicas, a minha parte de implementação e melhoria de processos é usando os próprios colaboradores para dizer qual é a melhor forma de implementar o processo naquela Legal, empresa, né? legal. Então, assim, normalmente as pessoas que já estão lá, por exemplo, eu não dou certificação ITIL, né? Então, assim, o pré-req é que pelo menos as pessoas conheçam um pouquinho de ITIL, algumas tenham certificação, isso é pré-req para qualquer consultoria, né? Senão você não consegue. Acho que é por pré-req para qualquer pessoa que trabalha com TI, né? Exato, senão você não consegue seguir o framework, né, Uhum. do ITIL. E aí, a gente falando a mesma língua, né, falando ITIL, eu uso a ludicidade, eu nem sei se tem essa palavra, tá, mas eu uso a ludicidade, jogos, ferramentas com Lego ou com desenhos, expressão através de imagens, para quê? Para as pessoas usarem a inteligência inconsciente e me contarem como é que elas enxergam aquele processo de um ponto de vista livre de julgamento. Quando você está usando o lúdico, né, quando você está montando um modelo de Lego e contando uma história que tem por trás daquilo, você fica no ambiente protegido. Então você não tem um julgamento, você tem um tempo igual para todas as pessoas falarem, né? Por exemplo, tem o Jaime na sala, que fala pra caramba, né? Tem o Januzzi na Japonês sala gordo. que também fala um pouquinho, né? Fala bastante também. E tem aquela pessoa que ela tá na sala e é uma pessoa super tímida. Quando você faz uma entrevista, né, uma entrevista pura e simples, aquela pessoa que ela é mais introspectiva, ela não vai querer se expor. Ela tem talvez vergonha de se expor, ou ela talvez tenha até medo de se expor. Quando você usa o lúdico, todo mundo tem o mesmo tempo para conversar, para se expor, né? E o lúdico ele protege isso. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela é mais tímida, cara, já aconteceu isso várias vezes em algumas entrevistas. Aquele cara que é o mais tímido, às vezes é o cara que tem uma melhor sacada para como você conduzir aquele processo. Normalmente as Entendeu? pessoas Então, mais quietas, elas têm um poder de observação até um pouco maior das pessoas que falam é, muito. as pessoas são mais analíticas, né? Então, Uhum. assim, o cara está observando, ele tem as ideias, o que falta para eles, na verdade, é, assim, é ter a coragem de falar, né? Normalmente a pessoa tem até medo, vergonha de falar com o chefe, fala assim, pô, tive uma ideia, né? Por quê? Porque ele tem medo de ser ridicularizado, tem medo de não darem a devida atenção para a ideia dele, tem medo de se expor, é tímido, então a minha abordagem voltando um pouquinho, né, é sempre falando em pessoas, né? Então, assim, eu prefiro o tema central do processo é a pessoa. Então, assim, as minhas consultorias, até estou tirando o pão da minha boca aqui, mas as minhas consultorias, na verdade, quem monta os processos são os clientes, né? São os players dos processos, né? São as pessoas que estão ali na linha de frente do processo. Você é um facilitador, né, Janus? Esse é o ponto, né? E Exatamente. vamos ser sinceros, cara. Olha, eu já fui de consultoria também, né? Então, muitas vezes quando chega uma consultoria, e eu já fui cliente também, hoje eu ainda continuo sendo cliente. E aí, só para dar um wrap-up daquilo que você comentou, ó, galera, independentemente do processo, a gente falou alguma coisa de ITIL, não é que a gente está falando de coisa antiga.
Se a gente falar de DevOps, a gente pode pegar várias palestras aí na internet, que as pessoas falam que o problema de DevOps não é o processo, não é ferramental, é cultura. E DevOps é cultura, tá? O DevOps ele vem desconstruir algumas coisas do ITIL, só que também não vive somente sem o ITIL totalmente puro, tá? Acho que esse é o ponto. Então, fechando isso. E aí ele falou de todos os processos, e o principal cerne de tudo aqui é a pessoa. Se a pessoa quiser mudar, a gente muda. Se a pessoa não quiser mudar, a gente não muda. E colocar essas ferramentas lúdicas quer dizer que o Januzzi, né, Januzzi, que nem você comentou, já enfrentou tanto problema na hora de falar de processo, tanta resistência, tanto pessoas tímidas, esse tipo de coisa, e que, cara, a gente precisa trabalhar com as pessoas nesse momento. E eu vou colocar até uma coisa, né? Quantas vezes a gente não foi cliente, chegou uma consultoria e a gente falou, puta, o cara colocou a mesma coisa daquilo que eu já tô tentando colocar. Não foi isso, Januzzi? Exatamente, Né? só que assim, o cara carimbou, né, com um Com a carimbo bonito chancela da dele. consultoria, né, e assim, não desmerecendo o trabalho da consultoria, de novo, assim, são caras bons, eu tenho contato Sim, com muitos até hoje, os caras são bons no que fazem. A abordagem é diferente do que eu costumo fazer, eu sim. costumo realmente cuidar das pessoas. Só que realmente é isso que você falou, é verdade. Quando você tem um carimbo, né, de uma consultoria grande, de preferência internacional, é a mesma coisa que talvez o especialista lá, o júnior, né, é, já tinha comentado aquilo, mas quando Só tem um que não tem carimbo de uma poder, consultoria, né, cara? não Não tem tem o poder de poder, levar, de não mudar, tem, né? não tem o Esse é o poder de ponto. levar. E quando você coloca todo mundo, por exemplo, quando você coloca todo mundo numa sala, inclusive líderes, né, com altos cargos numa sala, e você faz uma sessão lúdica, todo mundo tem, todo mundo tem o mesmo tempo para falar e todo mundo consegue participar da discussão. Então, assim, eu acho que essa é a grande Top, sacada de trabalhar com lúdico, entendeu? top. Essa é a grande sacada. Então, assim, dá um resultado muito legal. Sem E contar que você diminui o tempo de implantação, né? Aquele olha, que tempo das legal. entrevistas, né? Onde você fica entrevistando um a um, depois você volta para tentar entender. A pessoa fala o que ela quer, né? Então, assim, ela tem um pouco de medo de se expor. Então, assim, o cara tem que voltar porque ele não entendeu. Esse negócio com o lúdico meio que inexiste, porque você faz workshops, né? Workshops lúdicos, e a partir dali, todo mundo já sai meio que com um plano de ação, vamos dizer assim, ou pelo menos com um norte para você dizer assim, como é que eu vou implementar, por onde eu começo a implementar esse negócio agora, entendeu? Uhum. E eu, Januzzi, putz, cara, esclarecimento maravilhoso. Me dá uns exemplos aí de alguma coisa engraçada ou de alguma coisa difícil que você já pegou, de pessoas difíceis que você tratou e que o resultado foi satisfatório, cara. Independentemente se foi na sua empresa hoje ou se foi em tempos de empresa quando você era um funcionário, um gerente, que nem você comentou. Eu tenho um caso interessante, agora que me veio na cabeça, né? Foi agora na época de consultoria, um pouquinho antes da quarentena, né? Da pandemia. Eu prestei consultoria por uma empresa lá em Paranaguá, no Porto de Paranaguá, lá no Uhum, Paraná, né? Era uma empresa que era uma empresa de transportes, né? Eu só não vou mencionar o nome aqui porque eles não me autorizaram ainda a divulgar o nome, mas assim, é uma empresa de transportes gigante lá do Porto de Paranaguá, e o trabalho deles, a função deles lá né, descarregar fertilizante, né? Paranaguá é conhecido ali, o Porto de Paranaguá, por ser o ponto de entrada de fertilizantes, né, no Brasil. uhum, E a minha função foi fazer um workshop com o conselho de administração da empresa, né? Então eu fui lá para entender um pouquinho como era a tecnologia, como é que eu poderia ajudar a melhorar os processos de tecnologia da empresa deles, né? Porque era uma empresa grande. O meu grande desafio lá foi, primeiro, vencer a barreira da comunicação, porque assim eles eram totalmente resistentes a qualquer tipo de consultoria que tivesse lá, porque como eles começaram do zero e eles construíram um império, eles se achavam autossuficientes para fazer tudo. E um dos consultores, um dos conselheiros, o mais antigo, né, lá, ele era o cara mais difícil de ser tratado, porque ele defendia com unhas e dentes que, assim, cara, não devia ter mudado para cooperativa, apesar de ser melhor para todo mundo. E aí nas sessões de Lego, toda vez que ele montava um modelo, eu percebia que ele contava uma história meio que não era uma história que vinha da cabeça dele, era uma história para ele se proteger de alguma coisa. E como ele era um dos caras mais respeitados ali do conselho, os outros membros do conselho também acabavam seguindo eles, acabavam meio se retraindo, né?
E eu falei assim, E que é o caramba, normal, tá, gente? é Só o vou dar um normal, né? parênteses, cara. Quando um chefe fala, o outro abaixa a orelha, tá? Mas imagina, por exemplo, minha posição ali, né? Os caras são membros de conselho. E aí eu falei, cara, eu preciso trazer esses caras para o meu lado, porque assim, senão a minha consultoria não vai funcionar e eu vou ter que devolver o meu dinheiro, né? Porque eu estou sendo contratado para não dar resultado nenhum, né? E aí eu falei, cara, como é que, se eu conseguir trazer esse cara para perto de mim, eu vou trazer o conselho inteiro, né? Então, o que que eu fiz? Eu mudei um pouquinho o workshop, né? Improvisei da minha cabeça ali e na minha cabeça era assim: se eu conseguisse falar a língua dele, que era a língua dos caminhões, né? Eu ia trazer o cara para perto de mim e aí eu ia conseguir aplicar o workshop como deveria como deveria ser, né? Para a gente poder entender o que poderia melhorar na área de tecnologia em processos ali. Eu pedi para ele montar um modelo de que fosse um caminhão com o Lego, né? E aí eu fui fazendo, ao invés de, eu fui fazendo perguntas do modelo que eu estava montando, assim, pô, um caminhão. Cara, eu sempre tive curiosidade de saber como é que funciona, por exemplo, as marchas do caminhão, né? Porque eu sei que tem câmbio automático, tem câmbio 18 hidramático, sei lá, tem marchas, 18 800 marchas, um monte de marchas. coisa, assim, 800 marchas, mas por que não tá marcha? Eu fui fazendo essas perguntas para ele, e o cara assim, o cara percebeu que eu estava interessado realmente pelos caminhões. E aí, no final desse modelo, eu acabei trazendo o cara para mim. Cara, a postura dele mudou completamente. Ele percebeu que eu estava lá realmente para ajudar. Resumindo essa história toda, Gemão, né? O que eu tô querendo dizer com isso, né? Foi desafiador porque eu precisava trazer um membro do conselho para perto de mim, né? Mas não sendo aquele negócio político e falso, né? Eu odeio esse tipo de coisa, sendo verdadeiro, né? Porque senão não adianta. O lúdico não funciona se a gente não for verdadeiro, né? Uma coisa que acho que você colocou que é muito importante, né? Principalmente para um consultor. Mas acho que o principal ponto aqui, pelo menos o que eu vejo, Januzzi, é que é o mais difícil, né? Você conseguir ser empático a ponto de trazer a pessoa para você e você tirar dele aquela carga emocional de que você tá ali para destruir uma coisa que ele criou, né? Que eu acho que é Sim, mais ou menos isso, né? então, Ele isso mesmo. é o poderio, né? Ó, isso é meu, tem que ser dessa forma, né? Você tá aqui, você é um corpo fora. E para quem não sabe, o consultor é a raça mais difícil que tem, porque você sempre vai ser o corpo fora. O seu trabalho é Sim. ser o corpo fora. Você é o cara diferente. Opa, desculpa, você é a pessoa diferente Uhum. de dentro da corporação. Você vem colocar mudança, né? Então, acho que espetacular essa forma de approach que você deu para poder trazer a pessoa para você. Bom, Eu achei puxando. sim. Desculpa, você quer terminar alguma coisa? Não, não, assim, a empatia, né, assim, aí, conselhos para quem, né, já que o papo aqui é consultor, né, conselhos para quem está pensando nessa carreira, né, seguir essa carreira agora. O que o Jaimão falou é fundamental, é assim, é empatia. Porque normalmente a visão de consultor é assim, é aquele cara que manja muito e é aquele cara que vem realmente para falar o que está errado, né? Então, assim, se você tiver a empatia, né, de trazer as pessoas para perto de você e explicar que você faz, pelo menos momentaneamente, parte daquele time e que você está ali para ajudar, né? E que as pessoas precisam contribuir com você com o conhecimento e experiência que elas têm da empresa, porque com certeza a vivência da empresa eles têm mais do que você, né? Sim. Do que o consultor que está chegando lá. Eu vou ser mais um, assim, talvez nem consultor, é facilitador, mas eu vou tentar facilitar os trabalhos deles. Então, assim, cara, primeira coisa é empatia. Vamos aproveitar o ensejo aqui, então. Tá? Vamos mudar um Ok, pouco a diretriz da bora. conversa. É, tem um menino agora começando na carreira de consultor. Então ele está lá no estágio dele. O menino está lá, entrou estagiário. Normalmente ele entra com estagiário e ele pode escolher algumas carreiras ali que ele pode chegar. Aí ele fala assim: pô, eu quero ir para consultor de processos. Tá? Quais são os soft skills e os hard skills que esse menino precisa ter para ser um bom consultor? Boa pergunta, viu? Vou falar dos hard primeiro, que acho que é mais fácil, Vai né? lá. Os hard skills é assim, bom, se você for, por exemplo, numa área de processos, cara, você tem que conhecer muito bem o processo que você vai dar consultoria. Então, a ITIL, você precisa ter a certificação, não tem por onde, né? Como você mesmo disse, se você for seguir pelo lado de DevOps é a mesma coisa, né? Você tem que ter algum tipo de certificação, até para você conhecer como é que funciona o DevOps, assim, aí o hard skill que eu vejo para quem está começando, né? E aí quando fala de ITIL, por exemplo, você não precisa ter todos os top dos top dos top do ITIL, né?
Talvez você tenha um foundation ali para poder começar, né? Você quer explicar um pouquinho da carreira do IT Expert, já que você é? Seria interessante quais são as provas e por aí vai. Na verdade, o que eu te peço? Fala como uma pessoa consegue atingir o mesmo nível de certificação que nem a sua de IT Expert. Tá bom, sem problemas. Eu vou tentar resumir um pouquinho, né? E porque eu sei que você vai colocar algum material para o pessoal dar uma lida depois do material de apoio, né? Aí fica mais Coloco fácil. na Não fica descrição do vídeo, aqui na embaixo. descrição do vídeo, exatamente isso. E aí não fica tão técnico, né? Fica um papo mais assim, mais tentar esclarecer mais algumas dúvidas, né? Boa. Então, a, a parte de certificação, a parte de certificação ITIL, né? A parte do, do V3, ela são basicamente, são três provas na verdade, né? Você tem, você tem o ITIL que chama ITIL Foundation, né? Onde no ITIL Foundation você vai olhar basicamente os processos de ciclo de vida, né, de um produto e você vai olhar basicamente alguns processos chaves, que são o processo de capacidade, disponibilidade, como eu falei, continuidade, eventos, incidentes, problemas, né? Então, assim, como o próprio nome diz, o ITIL Foundation ele vai te dar uma base, né? Vai te dar um conhecimento do que o ITIL e como você consegue aplicar esse processo na sua empresa, né? Depois disso, aí você tem uma outra certificação que chama ITIL Intermediate, né? Então aí o Intermediate você escolhe algumas certificações intermediárias, né, que você precisa fazer. Essas certificações, as intermediárias vão te dar alguns créditos, né? E, e aí a partir daí você está apto para fazer a prova do expert, do IT expert. Falando um pouquinho do V4, o V4 ele muda bastante coisas, né? Do que tem o V3, né? E assim, conversando com alguns parceiros meus que inclusive dão treinamentos e cursos de ITIL, o que eles me falaram foi que assim, 90% das empresas hoje querem entender um pouquinho do V4, mas nenhuma delas nesse momento tem interesse de migrar para o V4, né? A migração para o V4 ela é um pouquinho mais trabalhosa, né? E como você investe bastante tempo e dinheiro para certificar as pessoas em IT, para treinar as pessoas, para contratar as consultorias, né? Para estabelecer os processos do V3, nesse momento eles não têm interesse, pelo menos agora, em mudar para o V4. Então legal, né? Porque agora abre um nicho daqui a pouco, daqui a uns anos, de virar consultoria para virar V4 nas empresas. Pois é verdade, né? Mais um nicho de mercado, né? Verdade. E Janus, e soft skills, né? A gente falou muito de empatia. E quais outros soft skills um bom consultor de processo deveria ter? Cara, eu acho que assim, tem que ter muita resiliência, Uhum. né? Resiliência porque, de novo, né? Você vai encontrar resistência, você vai ter que descobrir cada empresa, né? Falando um pouquinho de cultura organizacional, cada empresa tem uma cultura organizacional. Verdade. Acho que outro soft skill que é importante também, cara, assim, a minha esposa é psicóloga, mas eu nem sei que termo usar, tá? Mas assim, é jogo de cintura. Justo cintura, justo Tem, cintura. tem que ter jogo de cintura, né? Que os psicólogos eles têm uns termos legais para falar de jogo de cintura, esse tipo de coisa. Assim, cara, é jogo de cintura. Então assim, você tem que e outra coisa é feeling. Você tem que sentir, você tem que ler a pessoa. Você tem que ler e saber assim, pô, esse cara ele tá me falando tudo que ele tem que falar, esse cara tá com medo de falar alguma coisa. Esse cara, por algum motivo, eu preciso só tomar cuidado com o que ele fala. Então, assim, você tem que ter esse jogo de cintura. Isso aí só a experiência vai te dar, Você tem que entendeu? ler as pessoas, saber ler as pessoas, né, Janus? Você tem que ler. Por isso que assim, cara, meio que sem querer, eu acabei descobrindo que o lúdico funciona pra caramba pra isso. Legal, Porque no lúdico não tem como você se esconder, entendeu? legal. E acho que vou dar uma resumida, tá? Então você falou de empatia, você falou de comunicação, né? Acho que você não falou propriamente dito a palavra, mas acho que você falou comunicação. Você Sim. falou jogo de cintura, você falou Resiliência. resiliência e você falou leitura. E aí leitura tanto organizacional, né?
da cultura da empresa, quanto uma leitura pessoal de quem você está fazendo a entrevista ou o approach lúdico, né? Sim, e a Então, é leitura, super interessante isso. desculpa, Gemma, e assim, a leitura da empresa e a leitura das pessoas, né, principalmente a leitura da empresa nesse caso, Uhum. ela é muito importante porque, normalmente quando eu vou fazer ou vou fazer alguma proposta de consultoria, ou eu já fui contratado para prestar consultoria, cara, eu faço uma pesquisa para entender o que aquela empresa faz. Então, assim, de alguma forma eu tenho que fazer parte também do grupo de colaboradores, que assim, eu tenho que me inserir no grupo também. Não dá para ser aquela mosca branca, né? De novo, na história, né? O consultor vem, o cara que se acha, né? O cara que manja pra caramba de tudo, ele vem aqui, né? Eu ouvia muito falar isso, você deve ter ouvido também, né? O cara vem aqui, ele vai escrever os processos, vai ganhar um baita dinheiro em cima e quem vai ter que implementar vai ser a gente. Vai embora, E vai já ouvi embora. várias vezes aí. Né? Lembra a bolinha Já ninja? aconteceu comigo, Joga, então... a bola, joga uma bola ninja e vai embora e o pepino tá com a gente, entendeu? Então, assim, eu E o não mais difícil é trabalho. implantar, né? Não é desenhar, né? O Então, mais difícil é exatamente. implantar, porque você está Exato, porque mudando assim, as pessoas de é, lugar. exatamente. E assim, outra, né? Quando você fala de processo ITIL, parece que já vem tudo pronto. Não é assim. O Né? ITIL é um framework. Que Ele te você diz utiliza assim, aquilo que você acha que deve usar. exatamente, melhores práticas. Como você Uhum, vai usar aquilo, problema uhum. seu. É isso aí. Entendeu? E outra coisa que acho que é importante, Raimon, desculpa, acabei falando, né? Faltou um soft skill que é muito importante, que eu chamo de minimalismo, tá? É uma palavra que, assim, tá muito tá, tá sendo muito falado hoje em dia, até por conta das siglas, né? MVP, né? Cara, quando você quer implementar, normalmente, como é que a empresa quer implementar o IT? Ela quer tudo. Cara, desculpa, não dá para fazer tudo, Não, né? até De hoje eu novo, nunca vi tudo implementado. então, de novo, né, assim, o consultor dando tiro no pé, né, mas não dá para implementar tudo ao mesmo tempo. Então, assim, o papel do consultor é olhar como a empresa funciona e olhar, por exemplo, e falar assim, pô, eu acho que a área de gerenciamento de eventos é uma área que está mais madura para a gente implementar o primeiro processo ali dentro. Uhum. Vamos começar com esse primeiro, para ver qual é o resultado que ele dá, e depois a gente vai montando um roadmap para montar os outros, né? Então, CMDB. CMDB CMDB eu saí da série e não consegui implementar, pra você ter uma ideia. Isso é papo bom, quando fala a verdade. Eu gostei disso aí, Juno. Assim, eu jurava que era um negócio fácil de fazer, cara. Não é, não é, não é, não é, entendeu? Então, assim, Cara, não dá. imagina agora com DevOps que tem computação elástica, que sobe máquina, desce máquina, sobe Então, pod, desce pod, rapaz. Isso aí você é que não, imagina como é que você imagina o CMDB ali, que vai ficar maluco, né? Você conta no inventário, pô, você não eu faz mais, não. tinha 500 máquinas, agora eu Só tenho acredita. 250. O consultor, acho que assim, ele tem que ter um minimalismo. Ele tem que olhar e falar assim, cara, tá bom, eu já entendi como a empresa funciona, né? Eu já conheço um pouquinho das pessoas, sei como elas funcionam, como é que elas se comportam. Então agora eu vou entender assim, qual é ou quais são os processos, um, dois ou três, que eles podem ser o meu carro-chefe até assim, para dar resultado e alavancar a implementação de outros, entendeu? Boa. Né? E assim, tem empresas que querem implementar tudo ao mesmo tempo, cara, não dá, vai gastar muito dinheiro, vai gerar indisposição com todo mundo e não vai funcionar, Você mata né? as pessoas, né? Que é o Mata que a as gente volta, que pessoas. é o cerne da questão, né? Exatamente. Januzzi, última pergunta pra gente fechar aqui. E tem rápido. Pensar, não pode pensar muito, hein? Tecnologia pra você é? Tecnologia para mim, cara, hoje é um meio de fazer qualquer coisa. Legal. Legal. Pô, mesma resposta do outro. Você que ia pegar a resposta diferente. Januzzi, queria agradecer o tempo aqui que a gente gravou esse vídeo aqui tão rápido. Na verdade, acho que nunca tive uma conversa tão rápida e tão gostosa de ter aqui. Teve vários exemplos legais, a gente falou bastante coisa. Queria agradecer o seu tempo. E, cara, só tenho muito que te agradecer, não só pelo vídeo, mas por tudo que a gente já conversou, pela carreira. E você é um cara que eu sigo de exemplo para muita coisa. Obrigado por tudo. Obrigado principalmente por ter aceito o convite, né? E pode ter certeza que um dia a gente se esbarra ainda para trabalhar junto, novamente. Espero de coração. Não tenha dúvida disso, Germão. Assim, de novo, eu agradeço, né, porque
Uma coisa que é natural minha cara, eu adoro compartilhar conhecimento, né? Gosto mesmo, gosto de sentar, contar as histórias das antigas, do que eu estou passando agora, do que eu já aprendi, né? Gosto bastante. Cara, você é um cara sensacional, essa ideia é de verdade, tá? Sem chover no molhado. Sensacional essa ideia. Espero que, assim, Obrigado. outros profissionais venham a dar entrevistas aqui. É mais parecido com um bate-papo de boteco. Eu só não tenho a cerveja do meu lado aqui, mas cara, bate-papo de boteco, aqueles papos saem melhores, né? Você falar da sua carreira, falar da sua vida, depois você tá falando com um amigo, né? Do outro lado. Então, assim, cara, primeiro, show de bola, né? Você tem muito caminho para percorrer ainda. Eu já falei isso Obrigado. para você, eu já falei para você isso, acho que uma vez já lá na Cielo, não lembro aonde, mas assim, cara, você vai longe, né? Vai Obrigado. longe mesmo com essa visão que você tem, cara. Assim, eu desejo para você, putaria, todo o sucesso do mundo, cara. De verdade, isso sabe que é de coração que eu tô falando. Ah, vai me deixar chorando aqui, rapaz. Eu tô quase chorando Precisando, aqui. precisando, tô aqui, tá? Tamo junto. Obrigado. Esse foi o Januzzi, Marcos Januzzi, o fundador da consultoria Prana Consulting, e que Deus abençoe. Obrigado a todos, senhores. Até a próxima. Abraço. Abraço, gente. Sucesso.